Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração. Amém? Você pode dizer amém nessa noite? Aleluia. Estava com saudade dos irmãos. Fiquei, obrigado. Pelo menos um. Estivemos de férias aí 2 domingos, né? E a gente sente falta e saudade da igreja. Sábado mesmo alguém... Boa noite para você também que está nos acompanhando pelo canal, na Or Pedrosa Play. O culto está sendo transmitido ao vivo. Você pode mandar um link para alguém, seja abençoado. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para estar sempre recebendo da palavra de Deus. Aciona aí as notificações também. Eu fui comprar algo na farmácia essa semana, agora, no final de semana, e o atendente falou para mim: e aí, final de semana, de boa, a descansar? Eu falei: não, eu trabalho no domingo, eu descanso na segunda, mas falei para ele: mas o meu trabalho é um descanso. Aí ele ficou me olhando, eu falei: quanto mais eu trabalho nesse trabalho que eu trabalho, mais descansado eu fico. Ele olhou, não entendeu nada. Mas como que é isso? Eu falei: eu sou pastor. A minha vida é a bênção, porque eu vivo para estar com o Senhor. É um privilégio muito grande poder, e eu amo estar aqui com os irmãos. Tenho alegria de estar em cada reunião da igreja, e é tão poderoso. E é por isso que às vezes o inimigo não quer que você venha, não quer que você participe, porque você sabe que quando nós nos encontramos como igreja, há um rio de vida que corre entre nós. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Há sempre uma santa expectativa no nosso coração. Nunca despreze uma reunião, ela pode ser definitiva na sua vida. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que entraram por aquela porta e saíram dali completamente transformados. Eu sei que tem pessoas que dizem: é um exagero vocês ficarem falando, essa palavra vai mudar a sua vida. Mas é verdade, vai mudar sim. Às vezes você não percebe, mas o que foi te acrescentado domingo após domingo está fazendo toda a diferença na sua vida. Amém, meu irmão? Às vezes você recebe uma parte da mensagem e ela fala no seu coração, ela rompe uma cadeia, uma barreira. Esse sábado, infelizmente, eu fiz o velório de uma irmã muito preciosa, esteve comigo por 30 anos, literalmente. Quando eu e a Marília tínhamos acabado de nos converter, assim, pouco tempo, talvez um ano, a gente começou a liderar uma célula, foi uma das primeiras na minha casa, no apartamento, e eu lembro até hoje, a irmã dela foi até nós, porque ela estava desesperada. A irmã dela era da célula, né, que a gente era líder de célula, e eu lembro como hoje, como é precioso isso, a gente ouvindo lá depois, conversando com os parentes, e os filhos dela são líderes aqui na igreja também, e aquela querida, né, pessoa, a irmã dela falou: vai lá, irmão, né? Ela está tentando desesperar da vida, queria se matar, e nós fomos lá na casa dela, nós oramos, ela estava oprimida, foi liberta, nasceu de novo, e começamos a caminhar juntos. Ela fez o cursão, CTL, muitas dificuldades, muitas lutas. Eu me lembro quando eu coloquei ela para liderar a primeira célula, 7 anos depois, ou mais talvez, e eu lembro de irmãos falarem: não, mas... Aí eu já era pastor nessa altura, e aí eles falavam: ela não tem condição. Eu falei: tem, ela está pronta, o Espírito de Deus está com ela, se tornou uma líder frutífera. Em 2 meses não cabia mais ninguém na casa dela, depois foi ser enfermeira, ganhou muitas vidas na UTI. Encontrei a irmã dela, e depois a sobrinha, que também se converteu, e que levou o outro irmão, que hoje é pastor, que abriu um monte de igreja. Eu falei: olha, o evangelho é uma coisa maravilhosa, não é? Tão poderosa, que a gente começa a ouvir os testemunhos, tudo porque a palavra foi ministrada ao coração. E na hora que eu estava indo embora, uma outra irmã da igreja me abordou lá, e ela estava me perguntando: pastor, como é que é esse negócio, né? Todo mundo vai morrer, a gente ainda vai ter uma luta com a morte. E eu falei para ela de Hebreus capítulo 2, verso 14, que lá na sua morte, a Bíblia diz que pela sua morte, Cristo destruiu o poder daquele que pode matar, para livrar a todos que pelo pavor, pelo medo de morrer, estavam escravizados por toda a vida. E ela olhou aqui para mim e falou: não acredito que o senhor está falando isso para mim. O senhor acabou de
de resolver um conflito enorme por muitos anos que eu tinha na minha vida e que eu ainda tinha que enfrentar alguma coisa. Eu falei, não, a Bíblia diz que estão em Cristo, passaram da morte para a vida. Se você já passou, onde é que ficou a morte? Para trás. Quando um crente morre, ele na verdade não encontra a morte, que é um espírito, ele vê os céus abertos, os anjos de Deus, o Senhor assentado no trono à destra do Pai. Nós voltamos para casa. Alguém pode dizer aleluia? Oh, irmãos, e aquela irmã então, foi edificada ali. Por isso não despreze, porque uma palavra pode fazer toda a diferença na sua vida. Não abra mão de estar na reunião da igreja, amém? Não abra mão de participar do culto. Pessoas me perguntam, mas eu devo ir no culto? Não é perigoso? É perigoso ir no shopping? Você vai? É perigoso na farmácia? Você vai? Na padaria? Você vai? No restaurante? Então, muito menos aqui, querido. Você está debaixo das asas do Senhor. Usa a máscara, né? Glória a Deus, por favor. Respeite o seu irmão do lado aí. Vamos guardar as devidas precauções, são importantes, mas não vamos deixar de servir o Senhor, de participar daquilo que Deus está fazendo. Glória a Deus por isso. Nós estamos aí nos organizando para a nossa Holy Fest. Também vamos fazer com todas as devidas segurança. Essa é a camiseta que nós estamos usando. Se alguém quiser, já tem ali na loja dos Radicais Livres, você pode adquirir. A entrada da conferência é franca, né? Você não paga nada, e nem tem que ter a camiseta, claro, é só se você quiser ter para você mesmo. Mas o mais importante para nós é que nós cremos que vai ser um momento um momento profético. E aqui eu quero começar a palavra, olha para cá. Nós estamos num momento muito especial da vida da igreja. Participar da igreja não é neutro, porque a vida espiritual não é neutra. Olha para cá, presta muita atenção que eu vou te falar. Tem pessoas que escolhem frequentar igrejas por afinidade. Meu amiguinho, fulano, não sei quem, meu parente, e tudo é igreja mesmo. Bem, eu quisesse, e eu não estou dizendo que nós somos melhor ou pior do que ninguém. Eu só estou dizendo que não é porque alguma coisa é perto da sua casa, não é porque uma reunião tem um amiguinho que você gosta, que existe algo que realmente seja bênção na sua vida. Preste atenção, no mundo espiritual, o que não ajunta, espalha. O que não abençoa, traz muitos problemas. Por isso, é fundamental que você faça parte de um corpo espiritual, porque participar de uma igreja não é frequentar um culto simplesmente, é participar de um corpo espiritual. Quem está me entendendo? É um corpo espiritual. Quando você está aqui, você está participando de um corpo espiritual. Por isso nós temos muito temor, e é por isso que a Bíblia diz que vão prestar contas muito mais severas diante de Deus naquele dia, aqueles que presidem na vida da igreja, aqueles que ensinam na vida da igreja. Eu tenho muito temor. Para mim é um grande privilégio, muita graça poder ser pastor na igreja, pregar o evangelho, mas eu tenho temor, porque a minha responsabilidade é muito maior. No entanto, infelizmente, há pessoas que são irresponsáveis, e elas arrastam pessoas simples, e depois as pessoas sofrem muito, que podem causar prejuízos terríveis na vida delas, e elas não sabem por quê. Mas, uma vez que você participa do corpo espiritual, tudo que diz respeito àquele corpo espiritual, tem a ver com a sua vida. Amém? Então, por isso é que eu digo que é sério escolher aonde você frequenta, não é? É muito importante que você esteja em lugares onde Cristo é centralizado, o Evangelho é pregado, o homem não está no centro, está estabelecido em honra, está estabelecido em luz, em transparência, em verdade, em graça, e essas coisas, em unção do Espírito, essas coisas é que vão edificar a sua vida. E nós, como corpo espiritual, como igreja, estamos começando o que nós chamamos do quarto ciclo. Este é o primeiro ano de um novo ciclo de 7 anos da igreja, de nós como videira. E nós temos falado isso, eu preguei 2 domingos sobre isso, não é? E talvez muitos irmãos podem não entender exatamente o que nós quisemos dizer, ficaram perdidos no meio dos ciclos, mas o que diz respeito a nós também diz respeito à sua vida. E é isso que eu quero te dizer. Então, o que está acontecendo é um recomeço. Cada vez que gira um ciclo, Deus está começando algo novo. Amém, irmãos?
Agora, os começos de Deus não significam que Deus começa porque algo estava errado. Não, muitas vezes Deus gira o ciclo e começa porque Ele está te levando para um lugar mais alto, para um novo nível de maturidade. Quem está me entendendo? Então, se você olhar para a palavra de Deus, por exemplo, você vai ver que Deus, Ele começa com Adão, não é? Um pouquinho, antes de dizer isso, lembra quando Noé sai da arca depois do dilúvio? Deus fala para ele que ele fez uma aliança com o homem e diz que enquanto houvesse terra, não deixaria de haver dia e noite, não é? O verão e inverno, calor e frio. Deus estava dizendo: eu sou um Deus de ciclos, de estações, de datas, de tempos. Então, é importante você compreender que Deus trabalha dessa maneira. Ao olhar para a palavra, a gente pode compreender os princípios de Deus. Então, Deus começou com Adão, mas depois, né, no caso, a Bíblia claramente nos mostra que quando chega a perversão de uma parte dos homens, Deus tem que recomeçar com Noé. E ali começa novamente, teve um recomeço. Mas se você continua lendo Gênesis capítulo 12, você vai chegar a Abraão. Em Abraão, agora, Deus vai começar de novo. Por quê? Porque agora Ele vai fazer uma aliança com o homem. E agora Deus tem um homem na terra. E uma vez que Ele tem um homem na terra, há um novo mover. Porque agora Deus tem um seu povo. Ele pode se manifestar. Quem está me entendendo? E ali Deus começa novamente uma aliança. Agora Ele passa a ter um povo. Esse povo, no entanto, vai lá para o Egito, e a Bíblia diz que lá Deus levanta um homem chamado Moisés, para liderar aquele povo e tirá-lo do Egito. Com Moisés, Deus está começando novamente, porque agora Ele está organizando a nação. Aquele povo vai edificar o templo, e Deus poderá agora vir morar com eles. Veja, um recomeço e novos moveres de Deus. A história desse povo continua, e a Bíblia nos mostra claramente que vai chegar em Samuel. Samuel é um profeta, e ali é o momento que Deus resolve estabelecer o seu reino. Ele resolve estabelecer uma teocracia, um rei escolhido por Ele. Era dali que Ele iria ungir Davi, e Deus está começando de novo, novamente. E você vai ver isso em Neemias e Esdras, quando eles voltam do cativeiro, eles reconstroem o templo. Todo momento na palavra de Deus, você percebe isso. Isso é necessário para você entender que na sua vida também é assim. A palavra que está aplicada para nós como igreja, também tem a ver com a sua vida. Deus quer levar você para novos níveis de maturidade, novos momentos na sua vida. Isso pode ser em todas as áreas, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua saúde. Ele quer te elevar, e é por isso que Ele começa. Ele traz novos começos para você também, de maturidade. E nós estamos começando esse novo ciclo, esse recomeço, e esse é um momento muito importante. E quando nós estamos em recomeços, pastor, o que é a coisa mais importante? Aqui eu chego no ponto, olha para cá. Se Deus está começando um novo ciclo na minha vida, na sua vida e na nossa vida como igreja, a coisa mais importante é termos uma visão profética da parte de Deus para nós. Você tem que ter uma visão profética de Deus para a sua vida. Qual é a visão que Deus tem no seu coração do que vai acontecer, da parte de Deus? É fundamental. Sempre que haverá recomeço, quando você vai se casar, é um recomeço nessa área da sua vida. Você era solteiro, agora você vai começar de novo, só que agora casado. E você precisa ter uma visão profética da sua vida matrimonial, que virá casamento, os filhos. Ninguém casa com uma visão de derrota, vai ser horroroso o meu casamento, eu vou sofrer, não vai dar certo, vai acabar em uma tragédia. Alguém casa assim, irmãos? Não, ele casa porque dentro dele tem uma visão. Se ele tem alguém que ama o Senhor, que anda em linha com o Senhor, ele tem uma visão daquilo que Deus quer fazer na sua vida daqui para frente, agora casado. Por isso ele está se casando em fé, não é?
com alegria, ele está vendo lá na frente. Então, Deus quer fazer coisas poderosas no nosso meio. Deus quer dar a você uma visão profética da parte dele para a sua vida. E eu quero profetizar que no final desse culto hoje, nós vamos orar. Se você não tem, Deus vai colocar no seu coração. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Você deve pedir. Você deve falar: Senhor, eu quero saber qual é a visão profética do Senhor para a minha vida nesse novo ciclo que nós estamos começando. Como igreja, eu faço parte desse corpo espiritual e Deus tem algo na minha vida. Amém? Quem pode dizer amém? Isso é fundamental. Sempre que Deus quer fazer algo novo na sua vida, primeiro, Ele vai te dar então uma visão profética. Não é uma visão natural, é uma visão espiritual, é uma visão que Deus coloca no nosso coração. Deus dá uma visão para quê, pastor? Para encher o seu coração com imagens de fé para o futuro. É por isso que Deus nos dá essas imagens no coração, para que você tenha fé. Para que quando você for orar, a sua fé possa fluir. O que isso significa? Por que isso é importante? Porque o que você vê no seu coração hoje é o que será manifesto na sua vida amanhã. A imagem de fé que você tem no seu coração para a sua vida profissional, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, será o que você verá acontecer lá na frente. Lembra? Por isso que Jó dizia o quê? Aquilo que eu temia me aconteceu. Profecia autorrealizável. De tanto ver uma coisa ruim, acabou ele experimentando. Significa que é assim, mas significa que eu posso sim escolher o que Deus tem para mim, e não o que o diabo está querendo plantar no meu coração. Eu preciso receber as imagens de Deus, porque Deus é bom. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Deus tem pensamentos de paz e não de morte a seu respeito, para te dar o fim que desejais. Então Deus não tem uma visão profética de morte para você, Ele tem de vida. O diabo tem de morte, mas você hoje vai escolher a visão profética de Deus para você, porque ela vai manifestar vida amanhã. Eu creio que a visão de Deus para nós no ano passado, um ano de pandemia, do Covid, foi alcançar incrédulos pelo amor do Pai. Foi um ano em que muitas pessoas em muitos lugares estavam pregando medo, terror, morte. Nós passamos o ano pregando vida, pregando esperança, pregando uma palavra de perdão, de graça. Enquanto muitos estavam falando de juízo, de condenação, nós estivemos falando da parte de Deus. E eu creio que neste ano o Senhor fará uma coisa sem precedentes entre nós. Obrigado por um amém. Deus vai encher seu coração até o final do culto. Por que eu digo isso? Porque as taças da mensagem estão enchendo. Deus está criando imagens no nosso coração como igreja. Você está ouvindo domingo após domingo a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Está ganhando imagens, está ganhando forma, está ganhando fé. E isso em algum momento vai se manifestar. Deus concluiu muitas coisas no ano passado. E por isso é um ano novo, é um ciclo novo, é um recomeço para nós como igreja. Muitas coisas foram resolvidas, muitas coisas foram concluídas, muitas árvores foram podadas. Por quê? Porque haverá uma explosão de frutos, de vida, e você será abençoado. Muitas coisas o Senhor tem preparado. Nós veremos muitas mudanças esse ano. Nós veremos transições acontecendo. Mas tenha certeza que todas elas serão para edificação e para bênção na vida da igreja. Deus, Ele é atemporal. Deus não está controlado pelo tempo, porque Deus sempre existiu, não é? Ele é eterno. No entanto, Ele trabalha com o tempo. Na Bíblia existem duas palavras para tempo. Existe a palavra cronos, que é o tempo natural, linear, e a palavra kairos, que é uma temporada específica, especial. É uma temporada de bênçãos, de favor. A Bíblia nos diz para aprendermos a ser sábios.
e a remir os nossos dias, porque os dias são maus. Ou seja, a Bíblia diz, aproveita cada dia. Viva a sua vida, não desperdice ela, porque ela é curta. E nós precisamos da sabedoria de Deus para vivermos de acordo com os propósitos de Deus. E eu creio que esse tempo Kairos de Deus, de favor, está começando numa medida muito maior e sobrenatural no nosso meio, porque ciclos inteiros da pregação do Evangelho da Graça foram fechados. Nós pregamos o Evangelho da Graça já há 7 anos, um ciclo. Começa um novo ciclo, isso significa que se nós estávamos experimentando uma medida de favor por causa da mensagem até aqui, agora um novo ciclo começa, então Deus está nos levando a uma experiência ainda maior, mais abundante na sua vida, na vida de cada um de nós, e essa deve ser a fé que vai ganhar o nosso coração. Veja como é séria essa questão da visão profética. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, olha o que a Bíblia diz. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. 1 Samuel, irmão, bem rapidinho, SM. Alguém ajuda lá, por favor, irmãos. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Olha o verso 2: certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava perdendo a visão. Olha que coisa, você vê, a Bíblia é linda, né? Ela está dizendo que a palavra era rara, as visões não eram frequentes, e o sacerdote estava ficando cego. Que cena horrorosa, não é? E a ponto de não poder ver. E tendo se deitado também Samuel, que era um jovem, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Louva a Deus, porque hoje a lâmpada não apaga mais, porque o Espírito é permanente em nós, aleluia. Mas naquela época tinha um momento. Veja, nós somos um povo muito agraciado. A Bíblia diz que aqui era uma situação muito ruim, porque primeiro, a Bíblia diz que a palavra de Deus era rara. Nós como igreja, temos sido um povo tão privilegiado. Olha, irmãos, eu falo para você na presença do Espírito Santo, pela sua graça, a palavra aqui tem sido abundante. Cada domingo, alguém pode dizer amém por isso? Você concorda comigo? Tem sido abundante, a palavra no nosso meio não é rara, ela é abundante, domingo após domingo, temos recebido tanto de Deus, mas a Bíblia diz que aqui ela era rara. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, enche o seu coração das visões de Deus para você, porque a palavra era rara, por isso não tinha visão, mas aonde tem palavra abundante, vai ter também abundância de visão profética no seu coração. Se a palavra é rara, a visão é rara, mas se a palavra é abundante, nós seremos um povo de visões proféticas abundantes no nosso coração. Aquilo que nós vemos é o que vai acontecer, mas se você tem a palavra, você terá a visão, e essa visão vai produzir fé, e essa fé vai trazer à realidade o que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer mudar na sua história. Hoje nós estamos diante do Senhor. O sacerdote chamava Eli. Eli significa meu Deus. Você lembra quando Jesus lá na cruz, na hora de morrer, ele falou o quê? Eli, Eli, lama sabachthani. Ele estava dizendo o quê? Meu Deus era o mesmo nome do profeta. Porque no Velho Testamento, Deus era Deus, distante. Porque foi o único lugar que Jesus chamou Deus de Deus na hora de morrer, sabia? Jesus nunca chamou Deus de Deus. Todo o tempo ele chamou Deus de Pai. Mas lá na morte, no meu e no seu lugar, ele chamou Deus de Deus. Ele disse Eli. Porque estava acontecendo uma transição. Ele chamou Deus de Deus. Ele diz,
meu Deus, para que hoje eu e você pudéssemos dizer meu Abba, meu Pai. Uma troca do velho para o novo testamento estava acontecendo, uma troca de aliança, mas aqui ele está dizendo isso. Então Eli representa a velha aliança, a lei representa um relacionamento com um Deus distante, mas Samuel vai introduzir Davi, que é um tipo de Cristo, porque Cristo viria dele. E aqui está então acontecendo uma transição daquilo que é velho para aquilo que é novo. Ele estava ministrando ainda, Samuel, debaixo de um sacerdócio do Velho Testamento. Mas há um paralelo que está acontecendo aqui. Há uma troca que está acontecendo aqui. Veja que é por isso que a Bíblia diz que você não pode colocar vinho novo em odres velhos. Você não pode experimentar o que Deus está fazendo de vivo. Quando a gente fala novo, querido, a gente não está falando de novidade. A gente está falando de vivo, quem está me entendendo? Algo vivo, novo da parte de Deus, fresco. Deus não pode fazer algo vivo numa estrutura de uma aliança velha. É por isso que aqui representa uma mudança, uma transição. A Bíblia diz, por exemplo, que quando Deus dava um maná todo dia, não podia ficar para outro dia, porque por outro dia ele envelhecia e dava bicho. Porque a palavra tem que ser sempre nova. Pastor, mas a gente fica velho. Sim, o corpo fica velho, mas você não precisa ficar velho. E quando eu falo isso, não estou falando de cabeça, eu estou falando de vida. Alguém pode ser um velho em Deus, cheio de vida, ou não. Então, por mais que você e eu vamos envelhecer, isso é um fato, nós sabemos disso, isso está acontecendo, você nunca deve permitir que o seu espírito, a sua fé, a vida que flui, envelheça. Sempre precisa ter vida, amém, irmãos? Porque é isso que conta. Não é o corpo que conta, não é o natural que conta, é o espírito vivo, fresco, novo, que está dentro de nós. Por exemplo, você tem a história de Isaac e de Jacó, o filho dele. Isaac, que é filho de Abraão, a Bíblia conta que quando ele ficou velho, ele também ficou cego, ele perdeu a visão. E Jacó, ele amava Esaú, que era o irmão mais velho, peludo, né? E o Jacó, que era o Jacó, era deixado de lado. Mas a bênção de Deus era para Jacó e não era para Esaú, porque Esaú tinha rejeitado o direito da primogenitura, a bênção de Deus, em troca de um prato de lentilha. Ele desprezou o que Deus tinha para ele, né? Em busca de coisas secundárias. E então a Bíblia diz que quando ele chega, a mãe dele pega lá um cabrito, veste ele com a pele para parecer que ele era peludo, põe uma roupa do Esaú nele para parecer com cheiro, e o Isaac, porque não tinha percepção espiritual, agora velho, ele fala, pois é, a voz parece que não é, mas o cheiro é, o pelo também, e abençoa Jacó. Ele é enganado, não é? Por quê? Porque a sua percepção espiritual estava perdida, havia uma cegueira espiritual. Jacó, depois, tratado por Deus, se torna um homem de Deus, é transformado em Israel, e fica velho, e perde a visão também, natural, mas ele não perdeu a visão espiritual. Se você lê a história, a Bíblia diz que os dois filhos dele chegam para ser abençoados, e eles colocam um de um lado, o outro do outro. O da mão direita é o que tinha o direito à bênção maior do que o da esquerda. Deus queria abençoar o que estava na esquerda, mas colocaram do lado direito. Mas quando ele vai orar, a Bíblia diz que ele cruza a mão e abençoa o outro. Ele fala, não é esse. Ele fala, não é esse. Eu não preciso de olhos naturais para ver, como diz o outro. Eu tenho a percepção espiritual. Apesar do meu corpo ter envelhecido, apesar de eu não estar enxergando mais, os meus olhos espirituais continuam mais vivos do que nunca. E é isso que precisa acontecer. O problema de muitos é que perdem a visão. E quando você perde a visão, você perde o ministério, você perde tudo. Você perde a vida. Mas aqui a gente vê isso claramente. Um estava apontando para o Velho Testamento, o outro para o Novo. Essa é uma imagem que a Bíblia está nos mostrando, que
do novo que está chegando e do velho que está saindo. É uma mudança de ciclo. É uma imagem profética dos tempos que nós estamos vivendo agora. Eu não sei se você percebe, irmão. Você não pode ser cego. Olha para cá. É nítido que está acontecendo uma transição no mundo. Você não percebe, não? Consegue compreender? Você consegue compreender que o que aconteceu no ano passado não foi normal? Nunca aconteceu. Uma pandemia mundial que colocou os governos de joelhos, que inaugurou uma agenda, que está com programação até 2030, com uma série de situações. Isso faz parte de um processo, de um governo mundial. Eu não estou falando, eu não estou inventando coisas, não. Você pode assistir várias pessoas sérias, que estão lá, que leem, que estão lá nos relatos da ONU, quais são os interesses para frente, as legalizações que estão em andamento, de aborto, de pedofilia, de um monte de coisas, que vão destruir os valores como são hoje, para estabelecer uma nova sociedade, com um novo governo, com uma nova controle da população. Porque diante do medo da morte, do pânico de uma pandemia, as pessoas se submetem. Então, tem pessoas que são naturais. Não, foi só uma pandemia. Não foi. Nada. Aconteceu uma mudança que você ainda nem sabe como que vai ser. Agora, olha para cá, vou te dizer uma coisa. As coisas da terra são só apenas sombras da realidade espiritual. Quando você vê algo acontecer aqui, foi só uma sombra do que já aconteceu lá. Se o que aconteceu ano passado afetou a terra, é porque algo no mundo espiritual já aconteceu. Pastor Aloysio, hoje de manhã, ele contou algo aqui para a igreja, de essa semana, uma visão que Deus deu para ele. Claramente, olha, eu ando com o pastor Aloysio há muitos anos, raramente ele fala essas coisas. Raramente. E se ele disse é porque ele teve muita convicção. Ele disse que Deus falou claramente para ele, ele estava assistindo um filme, por sinal, e Deus falou com ele: eu sou um Deus de datas, eu sou um Deus de ciclos. A estrela do 6º selo de Apocalipse, que vai cair na terra, que faz parte da grande tribulação, já está a caminho, e tem data definida. Nós não sabemos quando. As pessoas querem dizer, mas a NASA está controlando, mas é isso e aquilo outro. Meu querido, o que está escrito vai acontecer. A volta de Jesus pode estar muito mais perto do que você imagina. Mas é necessário pregar o Evangelho. Esse fim de semana, como eu disse, não foi um fim de semana agradável para mim. Eu tive que internar o meu pai, de Covid, ele tem 85 anos. Ele não está grave, graças a Deus, mas tive que internar, a gente sempre fica preocupado. No mesmo dia que eu tive que enterrar, uma irmã tão preciosa, muitas lutas, todos os lados. Eu fui para casa 3 horas da manhã, de sexta para sábado, e eu passei na rua, eu vi algumas pessoas pegando comida no lixo, e meu coração partiu. Eu falei: Deus, o que é isso? Que terra é essa? Quanta dor! Volta, vem, Senhor. Falando com Deus dentro do meu carro, e sabe, o Espírito Santo claramente falou ao meu coração: então prega o Evangelho, porque eu ainda tenho muitos para serem alcançados antes que eu volte. O Senhor está às portas, mas nós precisamos pregar o Evangelho. Há uma urgência, esse novo começo, essa nova transição. Deus está transicionando a mensagem do Evangelho da graça. É porque você está aqui, você está acostumado a ouvir todo domingo. Nós estamos pregando há 7 anos, todo domingo. Mas infelizmente, você não vai encontrar isso na televisão. Você não vai encontrar ninguém pregando isso na internet. Muito pouca gente falando. Ainda. Mas Deus, muitas igrejas começarão a ser afetadas por essa mensagem. Muitos pastores começarão a encontrar essa mensagem. Porque Deus está trazendo a mensagem para alcançar os que faltam, para que Ele venha. Mas o que aconteceu ano passado
é a prova da sombra natural do que está acontecendo no céu, que é a preparação do arrebatamento da igreja e do governo mundial do anticristo na terra. Você não deveria levar a sua vida como se nada tivesse acontecendo, como se as coisas fossem normais. Não são. Não sei, eu fico vendo a atitude de algumas pessoas, até de alguns irmãos, me parecem estranhas. Parecem pessoas que estão sofrendo algum tipo de influência de uma certa esquizofrenia emocional, espiritual, uma coisa estranha. Não conseguem ter clareza das coisas, não conseguem perceber que algo está totalmente fora da palavra, e acham que está tudo normal. O que tem? Si mesmo, para com isso. Como que é isso? As pessoas não percebem que existe uma batalha lá fora. É necessário você ter clareza para se posicionar, para dizer: eu não vou participar disso. O mundo espiritual, a vida cristã, é uma vida de lucidez na palavra, de clareza daquilo que nós estamos participando, e nós precisamos de ter essa convicção no nosso coração. Então veja, quando está trocando ali aquele sacerdócio do Eli para Davi, está trocando um relacionamento de um Deus distante para um pai próximo. Quem está me entendendo? E é isso que está acontecendo agora. A mensagem que nós estamos pregando é que Deus está implantando no seu coração uma imagem de que você é filho de um Deus que é o seu pai, e não um Deus distante, porque isso será fundamental para você nos próximos anos, nesse e para frente, saber que você é um filho amado, e que Deus está próximo, está dentro, não está distante de você. Quem está me entendendo? Isso é fundamental. A Bíblia diz que naqueles dias a palavra era rara. Pastor, por que a palavra do Senhor era rara? Por que não havia visões frequentes? Isso acontece quando as pessoas não estão alinhadas com o coração de Deus. E quando que elas não estão alinhadas com o coração de Deus? Quando elas estão na lei. O coração de Deus está alinhado com a nova aliança. Quem está me entendendo? Se você ainda vive com uma visão, uma imagem profética da lei, eu faço, se eu não fizer, se eu não merecer, Deus não me dá, se eu não fizer tudo certo, Deus não vai responder minha oração, se eu não colocar a minha mão, nada vai acontecer, se eu não andar tudo corretinho, então as coisas não vão funcionar, e eu não estou mandando você andar errado, só estou te dizendo que por mais que você tente fazer tudo certo, você não consegue. Se você não entender isso, você não tem a visão de Deus, porque você não está alinhado com o coração de Deus. O coração de Deus é perdão. O coração de Deus é que Cristo fez por mim, por você, o que você e eu não podemos fazer. É que Deus nos dá sem nós merecermos, porque somos filhos amados, justificados nele. Quem está me entendendo? Se eu não alinhar minha fé, eu não tenho a visão. Para mim a palavra vai ser rara. Por isso que não é neutro. Nós não estamos debaixo de maldição. Nós estamos em Cristo. Nós estamos nessa obra consumada. A vida da nova aliança é uma vida de andar e de fluir no Espírito. Muitas igrejas, infelizmente, ainda tem muitos irmãos, eles têm medo de receber uma visão de Deus. Pastor, tem medo, porque no Velho Testamento, muita gente recebia visão falsa. E se Deus me der uma visão que não é de Deus? E se não for Deus? Se o diabo me enganar? O senhor está falando aí, Deus quer me dar uma visão do que Ele quer fazer? Não tenha medo. A Bíblia diz que você não vai pedir para o seu pai um pão e ele não vai te dar uma pedra. Você não vai pedir um peixe, ele não vai te dar uma cobra. Muito menos se você pedir para o seu pai, que é Deus, te dar uma visão, não é o diabo que vai te dar. Quem está me entendendo? E Deus não vai te dar nada fora da palavra. Deus usa as visões. Deus usa a visão profética. Você talvez nunca teve essa experiência, mas é tempo. Deus quer fazer. Ele continua fazendo isso. Há muitos exemplos na palavra de Deus. Há muita coisa que Deus nos mostra. E nesse tempo de recomeço,
do quarto ciclo, Deus está recomeçando, nós precisamos ter com muita clareza, qual é a palavra de Deus para nós hoje. Amém, irmãos? Nós recebemos o privilégio de pregarmos o evangelho da graça de Deus. Eu vou te dizer algo que vai acontecer. Olha para cá. Deus tem muita gente para ser alcançada, inclusive nessa cidade. Nós vamos pregar uma palavra, não sei em qual domingo, aí para frente, onde nós vamos falar da visão espiritual que Deus deu para Pedro, quando ele estava na casa dos irmãos, esperando o almoço, orando no telhado. Lembra aquela visão que aparece animais imundos dentro de um lençol, que descia e subia, e Deus falava para ele, come, e Pedro, judeu, legalista, ainda falava, eu não como nada que é imundo, e Deus fala para ele, não considere imundo o que Deus santificou. E ele então desce, e ele entende que aquela visão não tem nada a ver com comida, tem a ver com Cornélio, que era ímpio, e que judeu não entrava na casa porque eles eram considerados imundos. E Deus, por causa daquela visão, e Pedro entende ela, o evangelho chegou até você, porque ali a porta para os gentios se abriram. Olha que coisa incrível, porque eram os rejeitados, os párias. Agora, preste atenção, eu vou te falar uma coisa. Deus não nos deu essa palavra só para nós. Ele nos deu essa palavra para edificar a igreja, mas para alcançar pessoas que hoje, lá fora, são consideradas imundas. Mesmo no meio dos crentes, existem certas classes de pessoas que muitos irmãos ainda os têm como, não, esse povo não. Mas Deus vai começar a trazer gente para cá, que não é normal, no nosso meio. Tem muita gente, você sabe o que está acontecendo. Pode ser porque Deus os ama, Deus quer trazer o evangelho para salvá-los, e Deus vai alcançá-los, e eles vão começar a vir aqui para ouvir o evangelho, e pode ser que amanhã vai estar sentado aí do seu lado, algum trans, alguma coisa, que eu nem sei, tem tantos. Como que você vai reagir? Qual vai ser a sua atitude? Você vai olhar estranho, ou você vai agir com graça? Eu gostaria de desafiar você nesse novo ciclo, a não termos entre nós nenhuma palavra de condenação. Nós estamos aqui para darmos uma palavra para aqueles que são rejeitados, que há esperança para eles, que se eles creem, Deus vai salvá-los e vai transformar a vida deles. Amém, irmão? Você pode dizer amém por isso? Você está aberto para isso? Deus nos deu uma palavra porque Ele vai trazer aqueles que ninguém quer, mas Deus quer. Ele está vindo, e Ele vai levar todos aqueles que são seus filhos, mas que ainda não estão aqui. Nós vamos começar a perceber que Deus está fazendo essas coisas. A visão, a Bíblia diz que naquela época também não era frequente. Olha para cá, preste atenção que eu vou te falar. Antes de Deus fazer algo novo na sua vida, primeiro Ele vai te dar uma visão do que Ele vai fazer. Antes de Deus fazer algo novo no seu casamento, Ele vai te dar uma visão do que Ele vai fazer. Antes de Deus fazer algo novo na sua vida profissional, Ele vai te dar uma visão do que Ele vai fazer. Antes de Deus fazer algo novo no seu ministério, na sua vida espiritual, Ele vai te dar uma visão do que Ele vai fazer. Para quê? Você tenha fé. Para que você proclame em fé e que essa verdade venha à existência. O que está no seu coração? Em qual área da sua vida que você crê que Deus vai começar a fazer algo novo? Então hoje Deus vai te colocar uma visão no seu coração. Eu sinto fé no meu espírito. Eu sinto fé no meu coração. Deus vai trazer muitas visões no coração de muita gente, do que Ele quer fazer na sua vida. Você não estava esperando por isso, prepare-se. Eu estou enchendo o meu coração nesses dias do que Deus vai fazer na minha vida, no meu ministério, no nosso meio. Mas isso não é para mim, é para mim e para você. Deus quer te usar de uma maneira que você nunca imaginou. Deus quer fazer coisas que você não pensou que fosse acontecer, que você nunca sonhou. Pessoas vão ficar estarrecidas, e até mesmo você. Não se assuste
Eu falo da parte do Espírito Santo nessa hora para você aqui. Enquanto eu prego, o Espírito de Deus está falando comigo. Enquanto eu estou ministrando aqui, o Espírito de Deus vai começar a colocar impressões dentro de muitas pessoas aqui. Talvez já está. Enquanto eu estou pregando, algumas coisas já estão nascendo aí dentro de você. São visões espirituais. São visões proféticas, porque Deus quer fazer. E Ele está colocando essa visão, porque Ele quer fazer isso. Antes de Deus fazer algo novo, Ele vai te dar uma visão. É uma percepção dada pelo próprio Deus de que certamente aquilo vai acontecer. Você sabe, eu vou ousar dizer algo aqui. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de network, contatos especiais com pessoas especiais, que as pessoas perecem. A Bíblia diz que perecem porque falta a visão. A visão profética. A vontade de Deus é que nesse início de novo ciclo, nós tenhamos um coração cheio de expectativas, de coisas tremendas que estão por vir sobre nós como igreja. Sem uma visão do Senhor para nós nos tornamos crentes errantes. A Bíblia diz que quando você não tem uma visão, você está perdido. Você tenta de cá, você tenta de lá. Eu vejo irmãos falando isso. Eu vou para cá. Meu irmão, presta atenção no que você está fazendo. Se não der certo, eu volto. Não der certo, eu vou de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá. Mas querido, você está errante. Você está sem visão clara. Quem está vendo o que Deus tem, não está em dúvida. Quem está me entendendo? Quem está em dúvida, está sem a visão porque está desalinhado. Mas Deus vai dar ao seu coração e você não vai perder nenhum dia mais da sua vida. Porque ela é preciosa. Ter uma esperança de dias melhores é ter uma expectativa positiva do futuro. Mas nós não podemos ter isso sem ter uma visão de Deus. Deus deseja não apenas dar, eu vou dizer outra coisa, olha para cá. Deus não apenas vai colocar uma visão profética no seu coração do que Ele vai fazer, mas Deus também, nesse início de um novo começo no nosso meio, Ele vai restaurar visões que você perdeu. Ele vai tirar as trevas e vai trazer a luz para te relembrar coisas que Ele tinha para você e que o inimigo tirou. Isso vai voltar no seu coração. Não permita que o diabo roube de você as bênçãos de Deus. Antes que o diabo roube a bênção, ele rouba a visão. Antes que Deus faça o que Ele tem para fazer na sua vida, Ele te dá uma visão primeiro. Antes que o diabo roube o que Deus tem para fazer, ele rouba a visão que Deus te deu. Consegue compreender a lógica? Portanto, você não vai permitir que o diabo roube as visões proféticas que Deus tem colocado no seu coração, para a sua vida, para o seu casamento, para o seu ministério, para cada área. Hoje é dia de você rejeitar as visões de derrota, de morte, de desânimo, que o diabo tem tentado, através de circunstâncias, colocar no seu coração para roubar o que Deus tem para fazer. E você vai trocar isso pelas imagens de Deus proféticas para a sua vida nesse novo começo. E isso vai produzir a realidade. Deus quer restaurar no seu coração as visões que o inimigo roubou. Porque primeiro, Deus te dá a visão. Pastor, mas eu estou vivendo um momento muito difícil. Sim. Antes que Deus mude a sua situação, também vai te dar uma visão. Deus não apenas vai te dar uma visão para te falar o que Ele quer fazer, ou para te levar para um lugar mais alto e elevado e mais maduro, mas também Ele muda situações que estão ruins na sua vida, que você está desanimado, que você está abatido.
Ele vai mudar, mas antes dele mudar, ele também dá a visão. Muitos não conseguem sair da onde estão para onde Deus quer, porque estão ali desanimados, mas não conseguem sair porque não receberam a visão. Presta atenção, vou usar o exemplo de Abraão. Quando Deus nos dá uma palavra, Ele frequentemente libera isso em uma forma de visão. E Abraão é um exemplo. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. E os irmãos sabem que ele saiu da sua terra e levou isso. Deus mandou ele sair, porque Deus tinha um lugar para ele. Mas Deus não tinha dado a visão ainda, só mandou ele sair. Mas era para ele ir sozinho, pois ele levou Ló. Mas Ló significa no original véu. Véu significa que a visão está tampada. Quando ele leva Ló, Deus não pode mostrar. E Deus não mostra, não pode acontecer. Porque o véu estava lá. E nós temos falado, é muito importante que você não leve Lós com você. Pessoas que estão cegando o que Deus tem na sua vida. Não podem caminhar ao seu lado. Porque não reforçam a visão, roubam a visão. E a Bíblia diz que tem um momento que Ló se separa de Abraão. Naquele momento que o véu, que o Ló vai embora, Deus agora dá uma visão para Abraão. A Bíblia relata isso claramente aqui em Gênesis capítulo 13, verso 14. Coloca para mim, Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que o véu, Ló, se separou dele. Deus tirou muito véu o ano passado. Você vai ver esse ano. Aleluia. A pandemia serviu para tirar muitos véus da nossa vida. As lutas tiram véus, porque você vê a realidade, para que Deus possa te mostrar. Você sofreu, mas a hora que você vê o que Deus tem, você vai falar, ai meu Deus, agora eu entendi. Jesus poderoso, te agradeço. O Senhor me livrou. Há livramentos que dói, gente, né? Mas lá na frente a gente agradece. Aí a Bíblia fala, olha o que Deus falou para ele, ergue os olhos e olha, veja, desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que você vê, eu te darei, e de ti e a ti e a tua descendência para sempre. Uau, o princípio de Deus é esse, veja primeiro, depois você terá. Ele falou o que para Abraão? Olha, viu? Eu vou te dar. Antes de Deus te dar algo, Ele vai fazer você ver algo. Você tem que ter a visão, quem está me entendendo? Vai orando para Deus abrir seus olhos hoje. Porque ver vem antes do receber. Frequentemente, Deus nos mostra. Mas qual é o problema? A gente esquece a visão. A gente esquece o que Deus mostrou. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele estava desanimado com a sua situação, porque ele já era velho. Ele não via acontecer. Deus falou que ele ia ser pai de multidões, mas agora a mulher dele já estava estéril, ele já estava velho. Ele tinha tido aquela primeira visão, mas estava desanimado. Aí Deus dá outra palavra para ele. No capítulo 15, vai um pouquinho para frente, capítulo 15, verso 1. Deus fala, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão. A palavra veio como, irmãos? Numa visão. E disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Veja, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. E eu creio que a visão foi um escudo. Eu creio que ele viu um escudo de proteção. Esse é o tipo de visão que Deus às vezes nos dá, que toca o nosso coração, que faz brotar uma fé, que remove o medo. É uma experiência que você tem com Deus que tira o medo do seu coração. Às vezes, eu não tenho muitas, mas às vezes tem pessoas que têm uma visão de olho aberto, tem pessoas que têm uma visão no espírito. Muitas vezes eu tenho essa experiência de estar orando e eu tenho uma visão espiritual. Eu não estou vendo aqui com meus olhos abertos ali na minha frente, essas visões existem, mas eu tenho impressões claras no meu espírito. Enquanto eu estou orando, eu estou vendo, como se eu estivesse vendo um filme no meu espírito. É Deus mostrando. Abraão tem essa experiência.
Isso toca o coração, isso libera a fé, isso tira o medo. Por que Deus dá isso? Porque Abraão estava num momento de muito desânimo na vida dele. Então a Bíblia fala que Deus responde, ele fala para Deus, mas Senhor, que me haverá de dar? Eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Talvez hoje você esteja desanimado. Você entrou aqui, você está perguntando, Deus, como? Como que eu vou prosperar? Eu acabei de perder meu emprego. Aonde que eu vou ver isso? Meu casamento está destruído. Como que eu vou ter uma visão de uma vida matrimonial? Ou eu não consigo encontrar alguém para me relacionar? Como que eu vou ter uma visão de casamento? Eu estou abatido. Como que eu vou ver o meu chamado, o meu ministério responder se eu não tenho conseguido alcançar pessoas? Não sei, em que área da sua vida que você possa estar desanimado. Abraão estava. E porque Abraão estava desanimado, Deus não deixou ele lá. Deus dá outra visão para ele. Primeiro ele fala, ele coloca algo no coração dele, ele tem uma visão espiritual. Agora, porque ele continua desanimado e ele está argumentando com Deus, e talvez esse seja o seu caso, porque, preste atenção, o diabo sempre vai tirar a imagem de Deus do nosso coração e colocar a imagem de derrota dele para te desanimar. Mas você precisa rejeitar isso, amém? Não olha para mim, amado, não olha para o que você está vendo agora. Olha para o que Deus está colocando no seu coração. Troque a imagem do diabo pela imagem de Deus. O diabo quer te desanimar. Você fala, pastor, eu olho, parece que não rompe. Eu olho, parece que não dá certo. Eu olho, parece que a coisa não vai. O que é isso? Visões do diabo. Porque Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Deus tem pensamentos de vitória a seu respeito. Mas o diabo só quer te mostrar o que está acontecendo agora. A história não terminou. Você tem que primeiro ver o que Deus tem para fazer. Você tem que trocar para sair do desânimo. E Deus vai te ajudar, assim como ele ajudou Abraão. O que ele faz no verso 4? Sobe aí, irmão. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não serás esse o teu herdeiro. Está enganado. Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, o que Deus faz com ele? Conduziu até fora. Eles estavam provavelmente dentro da tenda. Agora Deus tira ele da tenda e fala: olha para o céu. Eu vou te dar outra visão. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, contou até não conseguir mais. Eu acho que Abraão contou, até perder as contas. Enquanto ele contava, aquela visão estava lá, o céu, real, natural, mas não era uma coisa simplesmente natural, porque Deus é que tinha mandado ele contar, porque Deus estava enchendo o coração dele de fé. E quando Deus estava mostrando aquilo para ele, o coração dele foi se enchendo de fé, porque Deus queria fazer isso. Ou seja, a visão que ele estava tendo agora era do coração. Deus estava pondo no coração dele. Ele estava começando a ter perspectivas. Era uma visão espiritual daquilo que Deus queria fazer. Antes de eu me casar com a Marília, Deus falou comigo que Ele ia cuidar de mim, que Ele ia suprir tudo no meu casamento, que Ele ia cuidar de cada detalhe. Eu me lembro como hoje eu estava no meu quarto, orando num apartamento que eu morava com a minha mãe e meu irmão. E eu estava orando, eu tinha uma empresa, estava tudo certo. Eu não fiz loucura assim, sair casando. Eu trabalhava, eu tinha um negócio, estava tudo certo. E Deus falou comigo, eu fiquei tão cheio do Espírito naquele dia. Pouco tempo depois eu quebrei assim, sem explicação. E o casamento estava pronto, os convites estavam distribuídos. Eu não tinha dinheiro para nada. Uma situação que aconteceu, eu perdi um cliente, uma situação, não vou entrar em detalhes. Mas Deus tinha colocado uma visão, veja, era o escudo, lembra? Eu estou contigo. E eu fui para o quarto de novo, eu não lembrava, mas quando eu entrei para o quarto, Deus falou, lembra que eu te falei? Agora você vai ver minha mão. E uma hora eu conto para você todos os milagres do meu casamento. Mas porque eu tive uma fé. Depois eu me casei, fiquei desempregado. Foi outra luta terrível. Mas eu me lembro que poucos meses antes do meu maior emprego, o mais próximo que eu já vivi,
que eu fui muito abençoado financeiramente, e foi o último antes de vir ser pastor. Depois de quase 3 anos de desemprego, Deus me deu uma palavra e uma visão, que Ele tinha mandado um anjo que quebrava as correntes. E logo depois, a porta se abriu. Promessas que vinham de Deus, visões que Deus estava colocando no nosso coração. Eu e a Marília, casados, eu me lembro, foi uma das poucas visões, na verdade foi a única desse tipo que eu tive na minha vida. Eu estava dormindo, era aquele negócio, não sabe se você está dormindo, se você está acordado, e eu tive a visão de um anjo, claramente, foi a única vez que eu vi, mas tem mais de 20 anos, mas eu nunca me esqueci, é claro como a luz do sol para mim. E ele desceu no canto do meu quarto, muito grande, com muita luz. Ele só me falou uma palavra. Ele só disse para mim, Naor, a voz era enorme, continue confessando a palavra. E foi embora. E essa tem sido uma das maiores verdades da minha vida, do meu ministério. Todos os dias eu confesso a palavra. Todos os dias. E as minhas batalhas são vencidas confessando a palavra, confessando a palavra, confessando a palavra. Porque quando eu falo, eu alimento as visões de Deus. E a fé é fortalecida. Por que Deus me permitiu essa experiência? Porque Ele sabia que ela seria necessária para o resto da minha vida. Está me entendendo? Deus vai colocar experiências no seu coração, visões no seu coração. A visão, ela não é uma coisa fantasiosa. Ela tem que vir do coração. Tem que vir do coração, ela tem que ser lá de dentro. Se não é da boca vazia. O que a Bíblia fala? Se com o seu coração crer e com a sua boca confessar, será salvo. Ou seja, não adianta falar. Tem muita gente que fala, mas não está vendo acontecer. Pastor, por que eu não estou vendo acontecer? Eu estou confessando. Porque não está procedendo do coração. Pastor, mas eu não tenho uma visão. Então pega a Bíblia. A Bíblia está cheia de visão. Abre o Salmo 1, por favor. Os irmãos da Bíblia aí, glória a Deus. Salmo 1, olha o que diz aqui. Você pode pegar a Bíblia e encher seu coração de visão, porque a Bíblia é para você. Amém? Quantos dizem amém? Você pode abrir e começar a colocar visões no seu coração. Eu sou um homem bem-aventurado. Eu não ando no conselho dos ímpios. Eu não me assento no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Vai subindo. Olha o verso 3, vamos para o verso 3. Aí você começa a ter uma visão no verso 3. Olha como a Bíblia é rica de imagens. Você começa a se imaginar, meu Deus, eu sou essa árvore. Você fecha os olhos e começa a declarar, eu sou essa árvore, eu estou plantado junto a uma corrente de água. Eu não sou uma árvore fraca, eu sou uma árvore forte, porque eu estou plantado junto à corrente das águas do Espírito. E no devido tempo, eu não estou vendo agora, mas no devido tempo eu vou dar o meu fruto. Eu vou ser uma árvore frutífera no meu casamento. Eu vou ser uma árvore frutífera na minha casa. Eu vou ser uma árvore frutífera no meu ministério. As minhas folhas não vão murchar. E tudo que eu fizer, eu vou ser bem sucedido, porque eu sou essa árvore. Você começa a declarar. Imagens começam a encher o seu coração. Você começa a ver. Olha o que diz o Salmo 128, por exemplo. Vai lá para o Salmo 128. Mais imagens tem ali nesse Salmo para você. A palavra de Deus é tremenda. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aí você começa a ter imagem do trabalho das minhas mãos. Eu vou comer, eu não vou comer do governo, eu não vou comer cesta básica, eu não vou comer do meu pai, eu vou comer do meu trabalho, porque eu sou bem-aventurado. Eu encho o meu coração de imagens. Feliz serás, eu vou ser um homem feliz, uma mulher feliz, feliz da minha casa, feliz das minhas emoções, feliz na igreja, porque é isso que a palavra de Deus está dizendo, e tudo me irá bem. A minha esposa, eu consigo ver a minha esposa, ela será do interior da minha casa como uma videira frutífera, cheia de cachos de uva. Os meus filhos, eles serão ungidos, porque da oliveira vem o óleo da unção. Eles são como rebentos da oliveira, eles serão homens e mulheres de Deus ao roda da minha casa. Como eu sou abençoado, porque eu temo o Senhor. Imagens. Você abre a Bíblia e enche seu coração de imagens a seu respeito, porque está escrita para você. Quem está me dizendo? Está me entendendo? O diabo quer que você olhe e fala, está vendo nada, você é uma mulher, você é uma coitada, ninguém gosta de você, você é burra, você não consegue fazer nada, tudo é errado. E você começa, quem sou eu? Ninguém me entende, eu não consigo, eu não saio. Para de lamber ferida, querida. Mude a imagem hoje no seu coração. Mude a imagem primeiro dentro de você, de quem você é.
Esquece o seu passado. Acabou o tempo da cura interior. Porque os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram. Tudo se fez novo. Aquele aborto que a sua mãe tentou fazer quando você nasceu, porque era menina e não era menina, e ela te rejeitou. Aquela mulher morreu. Ah, é porque eu fui abusado. Aquele rapaz foi abusado. Não existe mais. É um novo homem. É uma nova mulher. Não tem passado. Esquecendo-me as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, olhando firmemente, unicamente, exclusivamente para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus, que lá na cruz fez a obra completa a meu respeito. É isso que eu sou, um homem amado, um filho de Deus, justo em Cristo, favorecido, bem-aventurado, bem-sucedido, porque Ele está comigo. Troque a imagem, troque o que você está falando, para de se amaldiçoar, para de querer atrair dó para você, em seu coração de fé. Troque a imagem, fazendo isso pela palavra, e você vai ver que as imagens vão ganhar o seu coração. Pastor, mas eu posso fazer isso? Pode. Lucas capítulo 6, verso 45, diz que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Então, se a boca está falando que não deve, o coração está errado. Troca. Toma decisões. Enche o seu coração do que Deus fala a seu respeito. Não diga a seu respeito o que o diabo está te mostrando. Diga o que Deus está mostrando na palavra. Não diga mais que você é burro e incapaz, porque você tem a mente de Cristo. Não diga que você só faz escolhas erradas, porque você tem a sabedoria do alto. Não diga que você será destruído, porque mais são os que estão com você do que os que estão contra você. Não diga que você não pode, porque você tem a unção do santo. Não diga que você vai morrer, porque vão cair 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Não diga que a sua casa será destruída, porque praga nenhuma chegará lá. Não diga porque eu errei, não tem mais jeito por mim, você está perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Não diga que a vida inteira deu errado, porque você não tem mais passado, você é um novo homem, uma nova mulher, criada em Cristo Jesus, para as boas obras. Tudo que você precisa está nele, tudo vem dele, tudo já está preparado. É Ele que te capacita, é Ele que te justifica, é Ele que te levanta, Ele te chamou, Ele te salvou, e a todos que Ele salvou, Ele ungiu para viver em vitória. Mas é necessário tomar uma decisão hoje, trocar as imagens hoje. Não vamos mais falar palavras vazias, vamos falar palavras de fé, mas vamos falar do coração, porque eu creio, amém, irmão? Eu sinto essa fé. Nós temos que mudar, então, as imagens do nosso coração antes de falar. Eu sinto de dizer isso para algumas pessoas. Você já tem falado, mas você não tem falado do coração. Você não trocou a imagem ainda. Você está só repetindo. Deus quer inundar o seu coração neste ano. Deus quer restaurar a visão que você perdeu. Eu creio que Deus vai te dar visões proféticas, imagens positivas do seu futuro, e elas vão acontecer. Normalmente, o que está faltando no processo da fé, para você ver os resultados acontecerem, é a visão profética. Muitas pessoas se concentram em fazer a confissão certa, mas não vem do coração, aí não tem resultado. Mas hoje eu estou te ensinando. Quando você tem a visão do Senhor no seu coração, e você libera aquela palavra de fé, o milagre vai acontecer. O que você vê no seu coração é o que você verá na sua vida. O seu coração é afetado pela sua visão. E hoje você vai escolher essa visão.
Por isso que Provérbios 4:23 diz o quê? Tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Protege o seu coração. Protege o seu coração da incredulidade. Protege o seu coração de imagens de derrota, de negativas, que causam medo, pavor. Começa a trocar isso. Relaxa. Descansa. Pastor, mas eu não consigo. Vem pensamentos ruins na minha cabeça. É verdade, você não pode impedir que pensamentos ruins e imagens ruins venham, mas você pode impedir que elas fiquem. Você não pode impedir que um passarinho venha tentar pousar na sua cabeça, mas pode impedir ele fazer ninho. Quem está me entendendo? Rejeita, ora, pede a Deus para tirar. Vai ler a palavra, vai falar outra coisa, vai construir essa imagem como eu te ensinei. Não fique passivo diante delas. Todo filho de Deus pode ter visões. A Bíblia diz em Atos, capítulo 2, verso 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão, porque visões e sonhos se misturam. Sabia que existem sonhos proféticos, que na verdade são visões proféticas? Antes de nós comprarmos esse prédio aqui, nós éramos muito... A igreja só tinha uma igreja, no Jardim América, pequena. Isso aqui era muito grande, era impossível para nós. Mas o pastor Luiz começou a passar aqui, e Deus começou a colocar imagem no coração dele. Mas não tinha condição, ele ficava parado ali na esquina, olhando. Como é que vai pagar um negócio desse? Mas um dia ele teve um sonho, do nada. E do sonho, Deus falava, ele via ele pegando na mão do dono e falando: o prédio é seu. A gente comprava o prédio. Pouco tempo depois aconteceu uma situação, eram 7 mulheres que eram donas daqui, herdeiras, uma situação. Sei que entrou, tinha uma situação de imposto que elas deviam, o advogado entrou no meio para tentar... Uma situação que Deus criou e que gerou uma condição, mas mesmo assim tinha que pagar em 60 vezes. Mas Deus tinha dado um sonho, uma visão. Nós pegamos, a pastora Luiz tinha um irmão muito próximo da igreja, naquela ocasião, ele tinha uma Mercedes, esse pessoal era de Uberlândia, e a gente tinha que ir lá assinar o negócio, estava combinado. O irmão falou: vocês não querem ir no meu carro? E foram, na Mercedes, que é melhor ir de Mercedes. E ele foi, fez o negócio, assinou 60 promissórias, uma por uma. E a hora que ele estava saindo para voltar para Goiânia, o irmão que levou falou: pastor, Deus falou comigo, eu não vou desobedecer. Me dá as promissórias, eu vou pagar todas elas, o prédio é seu. E o sonho se cumpriu. A visão que Deus tinha dado. Olha para cá, deixa eu falar uma coisa da parte do Espírito Santo que eu sinto aqui. Deus está falando para algumas pessoas: eu estou colocando coisas no seu coração tão grandes, e você está dizendo: não tem jeito de acontecer. Como? Deus está falando: isso não é problema seu. Não pergunte como eu vou fazer, apenas receba o que eu estou colocando no seu coração. Você não tem da onde tirar, você não sabe como sair, você não sabe como vai acontecer, mas se Deus colocou, vai acontecer. Deus vai encher o seu coração de sonhos e visões. Ore, peça a Deus: Senhor, fala comigo hoje à noite, quando você for dormir, me dá um sonho profético a respeito da minha vida. Fala comigo, enche o meu coração, brota um santo desejo do que o Senhor quer fazer, para que eu creia. Não tenha medo de fazer essa oração. Nós precisamos e cremos que Deus vai começar a fazer isso. É importante guardar o nosso tesouro, o nosso coração, para experimentar o que Deus tem para fazer. Lá em Gênesis, Deus falou para Abraão e encheu o coração dele. Você sabe, talvez você está enfrentando uma batalha espiritual. Já estou terminando. Toda guerra é uma questão de visão.
não é uma questão do tamanho do inimigo. Quando diz respeito a nós, povo de Deus, é só uma questão de visão. Eliseu era um profeta, sozinho, só tinha um discípulo, seu moço. Mas ele era do povo de Deus e o rei da Síria estava atacando Israel. Mas tudo que ele planejava para destruir Israel, Deus contava para Eliseu. E eles frustravam os planos. E o rei lá ficou desesperado, nervoso. E alguém falou, não, você não precisa ficar preocupado. Isso aí, o problema é que Eliseu sabe de tudo antes. Ele falou, então manda um grande exército para matar Eliseu. E a Bíblia conta que eles acordaram de manhã. E eles estavam cercados de um exército enorme dos sírios para matar eles. Era impossível de escapar. O servo de Eliseu acordou desesperado e falou, nós vamos morrer hoje, olha aqui a guerra que nós estamos. A Bíblia fala, que Eliseu fala, você está nervoso à toa, querido. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele fala, mas como, se só tem nós dois? E Eliseu faz uma oração, fala, Senhor, abre a visão do meu discípulo. E quando ele abre a visão, ele vê por trás do exército dos sírios, um exército enorme de anjos, de carros de fogo. Eliseu estava vendo o que o outro não estava vendo. Então a guerra era uma questão de visão. Eliseu viu, e ele sabia por isso que a guerra estava sob controle, estava ganha. Quando o exército dos sírios se levanta, Deus fala para Eliseu, e Eliseu dá um comando, fiquem cegos. E eles ficaram cegos, e se mataram, porque não podiam ver. Veja, tudo uma questão de visão. O inimigo ficou cego, e Eliseu viu. O diabo não pode ver o que Deus está fazendo na sua vida. Ele vai ficar cego a respeito dos planos, mas você vai ver. Mas você também vai escolher em Deus ficar cego ao que o diabo quer te mostrar, para ver só o que Deus quer te mostrar. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Talvez é de depressão, de desemprego, de dívida, de angústia, de tristeza. Mas Deus é maior do que elas todas. O que os médicos não podem fazer, o médico dos médicos pode. O Senhor dos senhores, o advogado dos advogados, o Deus do impossível, o Deus que muda as circunstâncias, que chama à existência o que não existe. Ele está aqui. E Ele está enchendo o seu coração. A Bíblia diz que Deus queria dar para o seu povo uma terra maravilhosa, que mana leite e mel, Canaã. Ele envia os espias. Mas quando eles chegam lá, eles voltam com um relato de uma visão. E eles dizem, a terra realmente é maravilhosa. O que o Senhor tem para mim, nesse recomeço do quarto ciclo, nesse novo ano 2021, é realmente incrível. Mas eu não tenho condição, Senhor, de brigar com o mercado lá fora. Eu não sou capaz de responder a esse chamado. Eu não sei como resolver esse problema primeiro. Eu creio que o Senhor está me mostrando, mas eu sou um gafanhoto. Foi isso que eles falaram. Ele diz, aos olhos daquele povo, eles disseram, nós somos gafanhotos. Eles nem conversaram com o inimigo, eles nem sabiam qual era a visão do inimigo sobre eles, mas eles pressuporam que para aqueles inimigos eles eram só uns gafanhotos, por isso não puderam conquistar nada, porque gafanhoto não pode conquistar nada. Mas Josué e Caleb escolheu ter outra visão, e falou assim, não, esse povo aí, Deus falou, Deus nos deu a visão, Deus mostrou a terra, eles vão ser como um pão com manteiga no café da manhã, vamos devorá-los. Não vai ser nada. E eles entraram. Escolhe o que você quer ver hoje. 2021 está começando. Um novo ciclo está começando na videira. Deus tem coisas tremendas, novas, poderosas, que nunca aconteceram antes aqui, nem na sua vida.
Ele vai encher o seu coração de visões. Rejeita as visões de derrota, rejeita as visões de morte e enche hoje o seu coração de vida, de visões celestiais para cada área da sua vida, para que o Senhor te enche o coração, e quando você falar, você falará em fé, e você verá elas acontecerem. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Nós vamos orar, nós vamos declarar nessa hora, e vamos pedir ao Espírito Santo que enche o seu coração com essas imagens. Bem baixinho para mim, por favor. Deus não permitiu que Abraão ficasse olhando para a idade da Sara, para a idade dele. Falou: esquece que você está velho, olha para as estrelas. Sabe, Deus está falando para você: olha para cá, para de olhar para você, para de olhar para as suas limitações, para de olhar para o problema, para de olhar para o que aquela pessoa que está envolvida no problema te falou. Que te poderá fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está no meio do problema, acabou o problema. Se Ele entrou na equação, ela está resolvida. Não haverá impossíveis para Ele. Eu quero que você feche os seus olhos agora da carne, mas abra os seus olhos espirituais. E eu quero que profeticamente você coloque a mão nos olhos. Coloque a mão nos seus olhos agora. Põe a mão nos olhos assim. Profeticamente você vai começar a orar, e você vai começar a dizer: Senhor, me dá a visão que o Senhor tem para a minha vida nesse novo ano. Me dá a visão que o Senhor tem na minha vida sentimental. Me dá a visão que o Senhor tem na minha vida emocional. Me dá a visão que o Senhor tem para a minha vida financeira. Me dá a visão que o Senhor tem para a minha vida ministerial, para o meu casamento. Abre os meus olhos agora, Senhor. Tira toda a escama. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos nesta hora, e ordeno que toda visão maligna do inferno que tem sido colocado no coração e na mente deles pelo inimigo para desanimá-los, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu ordeno que toda visão de morte, de suicídio, de derrota, de miséria, de enfermidade, toda visão de depressão, de desespero, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Oh, eu oro, Senhor. Mais baixo. Eu oro, Senhor. Eu declaro que agora os seus olhos são abertos, Pai, para ver o que o Senhor quer fazer. Eu declaro que imagens de fé vão começar a tomar o coração dos meus irmãos, a mente dos meus irmãos, e eles vão começar a profetizar e a falar o que estão vendo no seu coração. Irmão, eu quero que você, ainda com os olhos fechados, com as mãos nos seus olhos, faça silêncio bem baixinho para mim. Oh, Espírito Santo, só o teclado. Recebe a visão. O Espírito Santo coloca agora no coração. Troca a visão, irmão. Deus está enchendo o seu coração. O Espírito Santo está te dizendo: eu encerrei um tempo. Eu estou começando algo novo, muito maior e mais poderoso na sua vida. As lutas que você travou faziam parte do recomeço. Eu dei a visão de Canaã, e eles tiraram os inimigos para poder entrar. O Senhor está fazendo isso. Eu quero que você comece agora a abrir a sua boca, e comece, enquanto os instrumentos vão tocar, comece a falar o que você está vendo sobre cada área da sua vida, o que está no seu coração. Comece a profetizar.
Começa a profetizar sobre a vida profissional, o que está dentro do seu coração. Começa a profetizar na sua vida ministerial, na sua vida emocional. Abra sua boca agora, com o coração cheio de fé. Fala a respeito dos seus pais. Fala a respeito do seu casamento. Fala a respeito da sua vida profissional. Fala a respeito da sua unção e do seu ministério. Fala o que está no seu coração. Fala em voz alta. Abra sua boca e comece a profetizar. Comece a falar. Nós profetizamos, Senhor, nessa manhã, nessa noite. Visões, 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 visões. Toma o coração dos meus irmãos com visões abundantes de vida, de prosperidade, de saúde, de alegria, de poder, de ousadia, de dons, de autoridade. Dias felizes, dias abençoados, dias cheios de vida, cheios de saúde, cheios de alegria, cheios de unção, cheios de ousadia, cheios de vitória. Oh, cremos, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus.